Hoje nós vamos começar o assunto de matemática financeira. E nesse capítulo 1, nós vamos estudar porcentagem, né? Ou seja, revisar a porcentagem. Então vamos aqui. Aqui eu tenho uma definição bem simples do que é porcentagem, que diz o seguinte: percentagem ou porcentagem é uma razão de denominador 100, ou seja, é uma divisão por 100. Então, só para a gente lembrar, o símbolo de porcentagem é esse aqui. Esse é o símbolo. Então, vamos fazer aqui um exemplo para a gente ver as formas diferentes de representar a porcentagem. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui 10%. O 10% eu posso representar dessa forma. 10 por 100. Tá? Então, 10% é o mesmo que 10 dividido por 100. Ou, posso representar assim também. Observe que aqui eu tenho três maneiras de representar 10%. Eu tenho a forma percentual, eu tenho a forma fracionária e eu tenho a forma decimal. Então aqui eu tenho três maneiras de eu representar 10%. Eu tenho a forma percentual, fracionária e decimal. Vamos fazer aqui um exemplo, né, para a gente poder aplicar isso aqui. Então, vamos para cá. Então, imagine o seguinte, imagine que você vai comprar uma blusa, né, e tem dizendo o seguinte, tá, aqui a camisa, você chegou aqui na loja, e o preço estava dizendo que essa blusa custava R$ 150. Só que diz que à vista você tem um desconto de 20%, tá? 20%. Então, se você vai comprar à vista, qual é o preço dessa blusa? Então, a gente vai fazer isso aqui de três maneiras. A gente vai fazer aqui da primeira maneira, que vai ser de forma indireta. Mas, antes disso, veja bem. Essa blusa, o valor total dela é 150, que corresponde a um total de 100%. Então, meu desconto é 20%, isso se eu comprar à vista. E o preço da blusa, em porcentagem, vai ser o que? 80%. Então, meu desconto é 20% e o meu preço em porcentagem, é 80%. Só para a gente entender aqui. Então, vamos aqui da primeira maneira, tá? Então, o primeiro modo de resolver essa questão é a seguinte. Se eu quero saber o preço à vista, eu posso fazer assim. Vou pegar aqui 150 vezes 20%. 20% é 20 dividido por 100. Então, resolvendo aqui essa fração, eu vou encontrar o seguinte, né? Eu posso cancelar isso com esse com esse. Então, vai ficar o que? 15 vezes 2, que vai dar 30. Então, veja aqui o seguinte, que 30 é o meu desconto, que corresponde a 20%. Porém, esse aqui não é o preço, né, dessa blusa à vista. Para me encontrar o preço à vista, eu vou ter que subtrair. Então, vai ser o que? 150 menos 30. Eu vou ter um total de R$ 120. Então, esse aqui é o preço da blusa. Então, essa aqui é uma forma de eu representar, né? De eu fazer essa conta aqui, né? Na verdade. Então, o que foi que eu fiz primeiro aqui? Primeiro eu encontrei o desconto e depois subtraí do valor da camisa.
Uma segunda maneira que eu posso fazer é diretamente. Então, se a minha camisa custava, né, minha blusa custava 150, e aí essa blusa teve, que é a blusa aqui, e essa blusa teve aqui um desconto de 20%, então o valor dela final vai ser 80%. Então, de imediato, eu já posso calcular aqui o valor final, né? Porque quando eu tiro 20, fica 80, e 80% é, né, de forma percentual, o valor da blusa. Então, fazendo direto aqui, vai ficar o seguinte, né? 80% vai ser 80 dividido por 100. Aqui a gente pode cancelar esse zero com esse e esse com esse. Então, vai ficar aqui 15 vezes 8. E eu vou encontrar aqui um total de 120. Então, dessa maneira, né, da segunda maneira, eu não precisei encontrar o desconto e depois subtrair. Não, eu fiz direto. Peguei logo os 80% e multipliquei por 150. E o meu resultado final é justamente o valor já com desconto. Ou eu posso fazer aqui também de uma terceira maneira, né? Que é por regra de 3. Então, como é que a gente faz por regra de 3? A primeira coisa é eu identificar as grandezas. Veja bem, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o valor, né, do dinheiro, né? E de um lado eu tenho a porcentagem. Então, 150, que é o valor da minha blusa, ele vai corresponder a um total de 100%. E aqui eu posso usar tanto a regra da primeira como da segunda. Se eu fizer com 80%, eu encontro o valor final. Se eu fizer com 20%, eu encontro o desconto. Então, como eu quero saber o meu valor final, eu vou pegar aqui 80. Então, veja aí bem, ó. 80%, porcentagem abaixo de porcentagem. O que eu estou procurando é isso aqui. Então, como é que eu faço aqui? É só multiplicar cruzados. Então, antes disso, eu vou logo simplificar aqui esse zero com esse zero. Então, multiplicando cruzado, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter 10x igual a 150 vezes 8. Então, aqui vai ficar assim. 150 vezes 8, você pode multiplicar e depois dividir por 10, né? O 10 aqui está multiplicando, então vai passar dividindo. Ou então você pode já cortar esse zero com esse. Então vai me restar o que aqui? 15 vezes 8. Então 15 vezes 8, eu vou encontrar um total de 120, no caso reais. Então esse aqui é uma terceira maneira que eu fiz por regra de 3, tá? Existem outras maneiras. Então, dessas três maneiras, tanto vai servir para o acréscimo quanto para o desconto, tá? Você usa o mesmo raciocínio. Então, vamos praticar aqui e fazer algumas questões aqui. A questão 1 diz o seguinte, né? Pede para representar na forma decimal cada uma das taxas percentuais. Então, aqui eu tenho a minha forma percentual de 32%, vou representar na forma decimal. Então, 30% é o mesmo que, ou 32% é o mesmo que 32 dividido por 100. Observe que aqui eu estou na minha forma fracionária. Agora eu vou dividir 32 por 100 e vou encontrar minha forma decimal. Então, veja bem, essa divisão é simples porque você vai apenas deslocar duas casas, né, para um lado esquerdo. Então, vai ficar assim, né, a vírgula, né, vai andar duas casas para um lado esquerdo. Então, a minha forma decimal é isso aqui. O 6 é a mesma coisa. Então, o 6 vai ficar assim.
é 6 por 100. Na minha forma decimal, eu vou deslocar duas casas para a esquerda, né? A vírgula vai andar duas casas para a esquerda. Se você tem dúvida, então faz a divisão, né? Então aqui diretamente vai ficar assim: 0,06. Questão 2 diz o seguinte: um elástico em sua posição normal mede 300 centímetros. Quando esticado, o seu comprimento aumenta em 10%. Qual é o comprimento deste elástico depois de esticado? Então veja bem, aqui você tem que, né, imagine a situação, você tem aqui um elástico, você tem aqui a posição inicial e aqui a posição final. E ele diz que isso aqui mede 300 centímetros. Depois de esticado, ele vai aumentar 10%. Então, ele quer saber qual é o resultado final disso aqui, tá? Então, vamos fazer assim. Eu posso encontrar 10% de 300 e depois eu somo com 300, ou então posso fazer diretamente. Mas vamos fazer assim primeiro, né? Encontrar os 10%. Então, 300 vezes 10%. 10% é 10 dividido por 100. Então, aqui eu posso, né, multiplicação de fração, posso cancelar esse zero com esse e esse com esse. Então, vai ficar aqui 3 vezes 10, que vai ser igual a 30. Então, como eu já tinha 300, então 300 mais 30, eu vou ter um valor final de 330 centímetros. Se eu quisesse fazer de outra forma também, eu poderia fazer assim. 300 é 100%. Então, aqui de uma segunda maneira, eu poderia fazer assim. Observe que agora não é um desconto, é um aumento. Então, se 300 centímetros corresponde a 100%, então eu tenho 100% mais 10%. E quando eu somo isso aqui, eu vou ter o que? 110%. Lembrando que isso aqui é dividido por 100, né? Porcentagem é sempre dividido por 100. Então, vai ficar assim. Então, 110%, né, é o mesmo que 1,1. Então, se eu multiplicar isso aqui por 300, eu vou encontrar diretamente 330 centímetros. Então, vamos aqui para a terceira questão, que diz o seguinte. Uma pesquisa sobre o perfil dos que bebem café mostra que, num grupo de 1.000 pessoas, 60% bebem café, e dentre os quais bebem café, 40% são mulheres. Qual a quantidade de homens que bebem café no grupo de 1.000 pessoas? Então, o que a questão quer saber é isso aqui. É sempre importante você destacar para que você não perca o foco. Então, organizando aqui a nossa questão, nós temos o seguinte. Eu tenho inicialmente um grupo de 1.000 pessoas. Desse grupo, eu me diz o seguinte, que 60% bebem café. Então, automaticamente, 40% não bebem. E diz mais, do pessoal que bebe café, né, que corresponde a um total de 60%, ele diz que 40% são mulheres. Então, automaticamente, eu tenho aqui 60%, né, que são homens. Então, é isso aqui que eu quero saber. A quantidade de homem que bebe café. Isso aqui não me importa mais, tá? Então, vamos aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é encontrar
os 60% de 1.000 pessoas. Então, de 1.000 pessoas, 60% é sempre dividido por 100. Então, de 1.000 pessoas, fazendo aqui essa continha, eu vou encontrar 600 pessoas. Então, bem aqui eu tenho 600 pessoas, que é a quantidade de pessoas que bebem café. Dessas 600 pessoas, eu não quero saber somente a quantidade de homem. Então, dessas 600 pessoas, tem tanto homem como mulher, mas eu quero saber apenas 60%. Então, novamente, né, eu vou aqui para um segundo passo. Então, meu segundo passo é pegar essas 600 pessoas e tirar apenas 60%, que é a quantidade de homem. Não esquecer que 60% é 60 dividido por 100. Novamente, eu vou cancelar aqui o zero e eu vou ter um total de 6 vezes 60. Então, vou ter como resposta 360. Então, a quantidade de homens que bebem café é 360. Quarta questão. Diz o seguinte: um produtor de arroz vende 70% da sua produção para a distribuidora A e 30% para a distribuidora B, as quais doaram 4% e 2% respectivamente do arroz comprado. Qual a porcentagem de arroz produzida, foi doada, Tem que saber a porcentagem de arroz que foi doado. Então, vamos aqui. Então, inicialmente, eu tenho aqui o meu produtor, Eu tenho aqui o meu produtor de arroz, tá? Vou fazer aqui. Então, tenho aqui o meu produtor de arroz, que diz o seguinte: dessa produção, 70%, Observe que é o mesmo esquema da questão anterior. Então, 70% foi, comprado pela distribuidora A e 30% foi comprado pela B. E continuando, ele diz o seguinte, que essa distribuidora A, ela fez a doação aqui de 4%. Então, ela aqui doou 4%. E a B doou 2%, respectivamente. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Tenho que calcular a porcentagem de cada um e depois somar. Então, se o A tem 70%, então vai ficar assim. 70% é o mesmo que 70 dividido por 100. A porcentagem. E 4% também, 4% é o mesmo que 4 dividido por 100. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou apenas transformar o primeiro em decimal. Transformar apenas a primeira fração em decimal. Então, eu vou cortar esse com esse. E vou dividir aqui 7 por 10. Então, quando eu dividir 7 por 10, eu vou ter o que? 0,7 vezes 4 dividido por 100. Quando eu fizer essa conta, eu vou encontrar 28 ou 22,8 dividido por 100. Agora veja bem aqui, por que eu não dividi esse também? Porque aqui eu tenho a definição, A definição é 100 por 100, então isso aqui é o mesmo que 2,8%. Observe que aqui eu estou na minha forma fracionária e aqui eu estou na minha forma percentual.
Então, a primeira resposta aqui eu tenho 2,8%. Aqui no nosso próximo cálculo, eu vou fazer a mesma coisa, 30 dividido por 100, porque 30%, né? E aqui 2%, a representação, né, sempre dividido por 100, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou apenas transformar esse primeiro aqui em decimal, então vai ficar assim, 0,3, né? Ou seja, 3 dividido por 10 dá 0,3, vezes 0, vezes 2 dividido por 100. Então, fazendo aqui essa multiplicação, 0,3 vezes 2 dividido por 100, eu vou encontrar 0,6 dividido por 100. Observe que aqui eu estou na minha forma fracionária. Então, eu quero transformar isso aqui na minha forma percentual, né? Então, vai ficar assim. Vai ficar 0,6%, que era o que a questão estava pedindo. Agora, né, porque me pede na forma de porcentagem. Então, agora eu apenas vou somar, né? Somar 2,8% mais 0,6%. Eu vou encontrar um total de 3,4%. Então, isso aqui é a minha resposta, né? Na forma de porcentagem. Vamos aqui para a quinta questão, que pergunta quanto é 10% ao quadrado é igual a... Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é que 10% eu escrevo dessa forma, né? 10 por 100. Então, vou repetir aqui o expoente. Então, 10% é o mesmo que 10 dividido por 100. E resolvendo, né, essa potência aqui, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter 10 por 100 vezes 10 por 100. Então, aqui vamos simplificar, botar esse zero com esse e esse com esse. Então, nós vamos ter 1 vezes 1 dividido por 100. Então, veja bem, aqui eu estou na minha forma fracionária. Então, na forma percentual, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 1%, né? Que foi lá na frente a definição, né? Aquelas 3 maneiras que a gente demonstrou. Então, a nossa resposta aqui vai ser a A. Então, por hoje é isso, pessoal. Até mais.